Edivan, vamos embora, 10 horas e 20 Vamos embora. minutos. Gente, a gente inicia o bloco de hoje com uma entrevista muito bacana. O plenário da Câmara Municipal de Natal acatou em regime de urgência o projeto de lei de autoria da vereadora Camila Araújo, que instituiu aí a obrigatoriedade da realização de exame toxicológico para os candidatos em concursos para ingresso no serviço público no âmbito do município. Gente, existe divergência sobre o assunto e por isso o Tribuna Livre recebe a partir de agora a vereadora Camila Araújo, autora do projeto de lei, como eu já falei. Vereadora, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Obrigada, Liciane Viana. Também cumprimentar aqui Edivan Martins, todos os rádio ouvintes que está na audiência agora. Este projeto de lei conseguiu... Eu quero, antes de que a senhora fale, Sim, dizer que nós convidamos também o vereador Roberto Paulino, né? Mas ele terminou comunicando aqui à nossa produção que não seria possível participar do programa. A gente queria ouvir as duas versões, o pensamento da vereadora Camila, que foi propositora desse projeto, e também a versão dele que votou contra e quais os motivos dele ter votado contra. Então a cadeira aqui ficou vazia, mas... O espaço continua aberto, né? O espaço continua aberto, se ele quiser participar por telefone, pode participar, mas por isso não deixaremos de abordar esse tema, que é um tema importante para a cidade de Natal. Pois não, vereadora? Este projeto de lei começou a ser debatido na Câmara há 2 semanas, mas graças a Deus conseguimos aprová-lo depois de longo debate, né? Um tema de fato que divergem opiniões, né? E um pouco polêmico, mas necessário debatermos. Nós analisamos muito bem sobre os quesitos da legalidade, né? Os critérios de legalidade, e tomamos como parâmetro esta lei atual, que foi amplamente debatida, discutida no estado do Pernambuco, que hoje para todas as carreiras públicas daquele estado é exigido o exame toxicológico. E esse exame, ele é apresentado por aqueles candidatos aprovados no concurso público, aptos a serem empossados, né? Eles precisam apresentar vários exames de saúde para provarem a sua aptidão de saúde. E dentre esses exames agora, eles também terão que apresentar o exame toxicológico para comprovar que não existe nenhuma dependência química, né, e que de fato eles venham prestar um serviço com a saúde física e sobretudo psicológica, mental, adequada para os nossos cidadãos natalenses. Qual seria a consequência de uma pessoa que usa droga no serviço público? Edivan, um dependente químico por uso de drogas ilícitas, que esse é o tema do projeto, é uma pessoa que ela tem uma doença, ela tem uma patologia. Isso é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, com CID, bem definidos. E essas pessoas, elas precisam de tratamento. É muito natural que constantemente elas se ausentem das suas atividades laborais, seja para tratar, né, de uma recaída, seja para fazer o próprio uso da substância. E por serem substâncias que são altamente alucinógenas e causam um efeito de dependência muito rápido, essas pessoas constantemente elas não estão no seu raciocínio lógico normal. Nós estamos falando de drogas como cocaína, como o próprio crack, a maconha, que ainda é no nosso ordenamento jurídico uma droga ilícita. Então, essas pessoas terminam que elas não conseguem prestar aquele serviço a qual elas se propuseram quando fizeram o exame de seleção. E nós entendemos, e o debate em si, ele polemizou muito sobre isso. O que vai mostrar a capacidade técnica daquele concursado é o exame de seleção. Se ele passou na prova, ele está apto. Mas muito pelo contrário, são várias etapas e a prova, o exame de avaliação de conteúdos técnicos, pedagógicos para aquela área que ele está se propondo, é uma dessas etapas vencidas. Mas a aptidão de saúde, ela é igualmente importante quanto ao exame de seleção. Às vezes você está bem, você passa numa prova, você está num dia bom, mas você tem problemas de saúde que precisam ser tratados. Às vezes nos exames de saúde vai comprovar alguma situação que você não vai poder estar apto para aquele cargo. E uma dessas situações também é a dependência química.
é dirigir. Né? Se você for mudar a carteira de motorista, né? Perfeito. Você faz exame toxicológico. Eu fiz um dia desse, para você conduzir um automóvel. Vamos imaginar que a droga aparentemente mais fraca, que seria a maconha, mas todas os estudiosos e pesquisas psiquiátricas e feitas pela Associação de Psiquiatria e tal, diz que a maconha também é uma porta aberta para outras drogas, como o crack, como a cocaína. Né? Esses estudos também fizeram parte da justificativa do seu projeto? Sim, nós também pegamos isso como parâmetro, né? A maconha, por ter aparentemente um grau menos agressivo como o crack, como a cocaína, mas ela também gera dependência. E ela também é a porta de entrada para outras substâncias que são mais letais, como essas drogas que nós mencionamos agora há pouco. Também fez parte e está lá na nossa justificativa do nosso projeto, o que nos levou a pensar nisso aqui. Não a maneira de ser preconceituosa, né? Não é um projeto preconceituoso, não é um projeto hipócrita, como nós ouvimos de alguns edis que pensam contra isso. É um direito de todos, nós estamos em um ambiente democrático onde surge a pluralidade de pensamentos, né? Então, alguns diziam assim, que um projeto como esse, ele só evidencia uma visão preconceituosa e hipócrita, não é? Mas, na verdade, nem é preconceituosa, nem é hipócrita, não é? Porque nós queremos que as oportunidades de empregabilidade, elas surjam, mas junto com ela, a condição de trabalho e a condição de prestar um bom serviço para a nossa população. Então, se a pessoa está com uma dependência química, ela precisa primeiro se tratar para buscar as suas oportunidades. E às vezes sobre essa pauta, eu queria pegar um gancho, assim, sobre... a senhora acha que faltam políticas públicas no Rio Grande do Norte que abracem essas pessoas que tenham dependência? Sim, nós temos ainda em número muito reduzido, né? Aqui vou falar mais do município de Natal. Nós temos os centros de atenção psicossocial, que são os CAPS-AD, né? Mas falta ainda estimular essa população a buscar estes órgãos, esses centros de atendimento a essa população. Nós também temos as unidades terapêuticas, né, que já todas elas precisam que o próprio paciente ele reconheça a sua condição de saúde, reconheça que tem uma patologia, que precisa de um tratamento e buscar essa ajuda. A gente não tem o sistema aqui de internação compulsória. Então, é necessário que exista as campanhas publicitárias de educação para essa população, que hoje, em sua maioria, são população que estão vivendo na rua. Não por uma escolha, não porque eles decidiram, eu vou viver na rua porque é romântico, porque é bom ser um morador de rua. Não, eles estão lá por uma condição social que eles optaram e escolheram quando eles entraram no submundo das drogas, né? A gente sabe que para manter este vício, terminam que vão furtando objetos dentro da própria casa. A família vai perdendo o controle daquela situação, vai desacreditando naquela pessoa e ela mesma, quem não se sente mais naquele ambiente, muitas delas não são nem expulsas, Edivan, eles escolhem ir para a rua porque eles já não se sentem mais dentro daquele habitat com a sua família, né? E de tanto ouvir que tem feito tanto mal, eles não reconhecem que a droga que causou tudo aquilo, porque eles estão doentes, eles estão dependentes daquela sensação química que é causada. Então, eles vão para longe do convívio social com a família para viver em situação de rua. Então, precisa-se haver campanhas de conscientização a essa população de rua, né? Que o que levou eles a estarem ali tem a parcela da pobreza, claro que sim, mas em sua grande maioria é uma parcela de dependência química que tem que ser tratada como uma doença, né? E às vezes eu fico assim preocupada com essa visão romântica desses problemas sociais intensos e agressivos como é a dependência da droga. Você ouvir que uma pessoa que usa uma determinada substância de droga, ele está apto
né? Quando é uma droga ilícita que causa uma dependência muito grave, ele está apto a exercer as suas funções laborais. Isso é um tanto que equivocado. A gente sabe na realidade que não estão, né? Pois é, a senhora sabe que esse tema é polêmico, né? Como é que a senhora tem recebido essas divergências que foram levantadas aí a respeito desse tema? É porque teve alguns vereadores que, primeiro, eu acho que teve um que tentou politizar, né? Ir para a parte política de esquerda e de direita, tal, que também não é o caso. Outros indagaram se isso também valeria para quem já está no serviço público, né? Que já foi E o fato também não tal. dá igualdade para as pessoas que estão concorrendo ao concurso, né? Foi levantada essas hipóteses, né? Inclusive a questão da isonomia, você atingir aos novos e não aos que estão. Eu acho que todo ordenamento jurídico não existiu ainda uma lei que ela nasceu hoje para retroagir os seus efeitos, não é? Se fosse assim, por exemplo, hoje o Estado do Rio Grande do Norte já cobra da Polícia Militar o exame toxicológico, como também cobra o nível superior para o concurso do policial militar. Então, imagina só se esta nova lei que cobra hoje o grau de ensino superior para os nossos militares aqui no Estado tivesse um efeito ex-tunc, que retroagisse os seus efeitos. Então, todos os militares que ainda têm nível médio teriam que prestar Imagina agora... aí um soldado com arma na mão, doidão, numa operação militar. Isso, né? Então... esse princípio da isonomia não foi ferido de maneira alguma, como levantou a hipótese também sobre a inconstitucionalidade do projeto. E ali foi apresentado um entendimento da Suprema Corte. E, na verdade, não foi lido com bastante clareza para quem estava ouvindo ali no plenário, que, na verdade, o que é que o Supremo Tribunal Federal ele decide, né? Foi um julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão a respeito de um candidato que foi reprovado no toxicológico. Só que no Maranhão não existe lei para isso, foi por meio de um edital. Então, o que é que o STF diz? Que aquele item por si só não é o suficiente para reprovar o candidato, porque o instrumento legal, legítimo para isso é uma lei e não um edital, nenhuma resolução. Então, o que foi construído pelos vereadores que discordavam desse nosso projeto, nós apresentamos a contraprova e desconstruímos a narrativa, que de fato não era um projeto ilegal nem inconstitucional. E que pegar um entendimento do STF e dizer que por si só, né, que até o vereador, quando ele fala, ele até enaltece a voz quando diz assim, e nós estamos falando aqui do STF, sim. Não estamos falando da Constituição, nós estamos falando de uma Suprema Corte que é para ser a guardiã da Constituição Federal e não legisladores, como a gente tem acompanhado recentemente aqui na nossa história da nossa República. Enfim, e ali eu dizer, certo, mas o próprio entendimento do STF que o senhor está abordando está dizendo que o instrumento legal para dizer, para cobrar o toxicológico não é o edital nem a resolução, que é a questão aqui que está sendo julgada pelo STF. E que, de fato, tem que ser uma lei. Então, a nossa lei nasce justamente para dar legitimidade ao município de Natal a cobrar agora o exame toxicológico para todas as carreiras do serviço público aqui na cidade. Em termos práticos, para as pessoas entenderem como é que vai funcionar. As pessoas prestam um concurso, fazem as fases, quando chega no tempo, quanto tempo que o teste vai considerar o uso da droga? 90 dias, que dá exatos 3 meses. E assim, vai estar bem especificado no edital. A lei, ela é bem clara, né? Ela deixa que essa questão, quando irá cobrar, se no ato de tomar posse, se haverá um momento específico depois da aprovação, né, no concurso, isso aí é o edital quem vai estar preconizando essas etapas. Porém, essa janela de detecção, ela tem um prazo de 90 dias, ou seja, 3 meses antes. Eu acredito, Liciane e Edivan Martins, que uma pessoa que é dependente químico não consegue passar 90 dias, 180 dias, enfim, a quantidade de dias sem usar aquela droga que ele é dependente. E se a pessoa passar esse período, 90 dias, ou seja lá o tempo que for, prova que não tem dependência nessa substância. Acho que hoje há campanhas em vários segmentos de combate às drogas, né? Talvez esse projeto possa até evitar que pessoas se introduzam e enveredam pelo mundo das drogas, né? Se eu quero
me empregar, se eu quero passar em um concurso, eu vou evitar usar drogas. Pode ser um projeto educativo e preventivo para evitar o alastramento da droga, que todo mundo sabe que é nocivo demais para a sociedade. A gente vê aí jovens que perdem o mercado de trabalho, que terminam se envolvendo no mundo do crime, exatamente pelo fato de estar no mundo das drogas, né? Os de maconha, de crack. Você vê o número de jovens que ou vão para a cadeia ou vão para o cemitério, porque todo dia são pessoas, famílias que perdem seus entes queridos por conta do mundo da droga. Ele é um preventivo importante isso aí. O camarada vai dizer, rapaz, se eu não deixar a droga, ou se eu não entrar num concurso que eu passar, eu estou dentro. Com certeza, né? Desde o início eu venho dizendo que esse é um projeto que não é para criminalizar ou descriminalizar as drogas, nem é de enfrentamento às drogas. É um projeto que trata de saúde dos servidores. E a repercussão foi muito grande em cima desse projeto, uma repercussão muito positiva. Relato de pessoas que, em um outro dado momento, eram dependentes, eram usuárias e foram reprovadas no toxicológico quando precisou ser submetida à carreira militar, por exemplo, e fizeram uma reflexão de sua vida, que se continuassem com aquela conduta, aquela rotina, elas não teriam sequer projeção na vida de crescimento, e foi vamos, como nós dizemos, uma marcha ré que essa pessoa deu para recomeçar a história. Também próprios motoristas que precisavam se empregar e a carteira de habilitação tem que ser renovada por um período de 2 em 2 anos, e quando foi fazer, caiu no toxicológico, precisou passar por uma reciclagem, ou seja, tudo que tinha construído na sua profissão como motorista retrocedeu. Então, com certeza, para esta pessoa, surtiu um efeito muito positivo, dela refletir a sua vida de agora por diante, né? Então, acredito muito que este projeto ele vai ter, sim, esse cunho educativo para estas pessoas que precisam buscar ajuda, como também uma segurança muito maior para a população natalense, o usuário do serviço público na nossa cidade, que saberá que estará sendo atendido por um profissional, por um servidor público, que não tem envolvimento com o submundo do crime em razão de dependência de drogas. Vereadora, a gente está recebendo algumas perguntas do nosso chat, e a pergunta do Nunes Silva é quem vai custear esse exame? Vai ser a pessoa que vai estar prestando o concurso, ou vai ter alguma especificidade no edital de que a pessoa vai lá e faça o exame pelo município? A gente deixa uma janela aberta para que o edital, caso queira, ele pode especificar, mas a lei, ela não vem disciplinando sobre isso, né? Mas, assim, quando se vai renovar a habilitação, por exemplo, para uma categoria E, quem paga é o próprio motorista. Agora, se a pessoa é hipossuficiente, ela não tem condições de pagar, ela vai provar por um cadastro no NIS, né, do Bolsa Família, que, enfim, ela é pobre, ela é hipossuficiente, ela não tem condições de pagar por este exame, e aí o edital deve ter lá alguma cláusula que aceite essas condições. Vereadora Camila, hoje o Brasil todo discute a questão da descriminalização das drogas. Já está de 4-0 lá no Supremo Tribunal Federal. Há um embate também com o Legislativo, né, que o presidente do Senado já se pronunciou, dizendo que houve uma intromissão do STF nessa questão. Como é que a senhora vê esse tema? A senhora concorda em que haja essa liberação do uso da maconha para se você fumar 2 cigarros, agora poderá fumar 4 ou 6, fumar mais um pouquinho. Isso é recreação? De maneira nenhuma. Sou totalmente contra. Eu acho que isso não vai resolver o problema da droga. Primeiro, o que nós estamos enfrentando no Brasil é algo assustador. Nós temos uma Suprema Corte que é a guardiã da Constituição Federal, que deve se pronunciar apenas quando a nossa Carta Magna ela for afrontada, desobedecida, descumprida. Mas aí a gente está vendo uma usurpação deste papel, né, e passando a legislar com entendimentos conjugados sem consultar a população brasileira. Faça aí, provoque que o Congresso
crie-se um plebiscito, uma consulta pública para saber se o brasileiro concorda com a liberação da droga. E eu vou dizer, Edivan, não resolve o problema, porque você agora vai taxar, por exemplo, a maconha. Se ela agora não vai ser mais uma droga ilícita, vai sair do submundo e, através dessa votação que está acontecendo de forma esdrúxula no STF, ela passa a ser uma droga lícita no Brasil, será colocado encargos e tributos sobre ela. Mas não vai resolver o problema, porque as pessoas vão comprar, quem faz uso dela, não vai comprar numa cigarreira que vai estar pagando um valor muito maior, vai comprar por um valor muito menor, ainda das mãos do submundo. Então, essa situação ela não vai imaginou resolver. Aí você chegar numa cigarreira, deu um maço aí de maconha, aí lá no maço tem, não faz mal à saúde, é excelente para os pulmões, é recreativo, combate a depressão, ao contrário do que os outros maços tradicionais, né? Um Hollywood sem filtro, com filtro, sei lá, provoca câncer, provoca não sei o quê. A naturalidade, você aumentar, né? Você estimular o uso mais excessivo, aliás, hoje é totalmente proibido, né? Mas você ser enquadrado na lei, se você usar ali 2 cigarrinhos de maconha, tudo bem, você não é enquadrado como traficante. Mas aí é que, como a senhora está dizendo, o tráfico está batendo palma, né? As facções que comandam o mundo do crime e das drogas estão batendo palma. Aí você imagina aí depois todas as consequências disso, começa na maconha, vai para o crack, vai para a cocaína, vai para aquilo, aí você vai ter problema no SUS, que não tem condições de atender, vai aumentar aí a violência na sociedade, os assaltos também, aí tudo liberado, vai virar aí uma casa de mãe Joana e as facções é que vão terminar comandando, porque a não ser que crie-se aí uma grande Souza Cruz, ou somente a cruz, né? Somente uma cruz nas costas dos que poderão enveredar no mundo do crime, ou uma cruz para as famílias, né? Cruz Maldita, o nome da fábrica comandada aí pelas facções que vão fazer aí cigarrilhas de maconha para venda normalmente no supermercado, nas charutarias, enfim. Verdade. É muito complicado. Quem defende essa flexibilização do uso das drogas não faz a verdadeira análise criteriosa com o cenário daqueles países que, por assim, fizeram. Há exemplos, Estados Unidos, Califórnia, que antes era o berço aí dos grandes cineastas, dos grandes filmes, hoje é uma Cracolândia. Recentemente, no Domingo Espetacular, a Record trouxe essa reportagem e, assim, triste de quem queira seguir este exemplo, porque é uma cidade que acabou. Né? Hoje, você vê uma Cracolândia, zumbis dependentes de drogas circulando por toda uma cidade, como o Canadá. Outros países que estão flexibilizando esse uso de drogas têm sofrido, né, de forma terrível a degradação dos princípios morais de uma sociedade. E eu fico muito triste o Brasil querer caminhar para este fim, mas eu tenho certeza, creio em Deus, creio nas nossas autoridades, né? Estou percebendo que o Congresso tem, com a voz mais altiva, dito, calma, STF, a gente precisa entender que somos poderes harmônicos, porém independentes e autônomos. Espera aí que agora o senhor está entrando numa função que é prerrogativa aqui do Congresso. E isso me deu uma grande esperança quando ouvi Pacheco trazer essa voz um pouco mais altiva. E eu espero que não, jamais o Brasil venha flexibilizar o uso de drogas, porque você não tem como dar colher de chá para uma situação dessa, que é um problema social e é um problema de segurança pública e, sobretudo, de saúde. Vai ser muito bacana, né? O mundo todo vindo para aqui fumar um baseadozinho, né? Para os carros e álcool nós temos o bafômetro, né? Não sei se vão criar aqui o chapadômetro. Que essa política da esquerda me assusta. Veja o cenário que o PT e os partidos satélites querem criar. Uma sociedade que descriminaliza o uso de droga. Então, você pode vender e usar à vontade. Descriminaliza o aborto. Tá, você engravidou, você não
tem as situações particulares dos estupros que acontecem, mas tem muitas questões que são gravidez que não foram planejadas e agora se resolve com aborto. Então, legaliza o aborto. Também legaliza as invasões dos patrimônios, né, públicos e privados. A gente assiste isso. Já fomos cenário aqui em Natal, infelizmente, a Casa do Povo, a Câmara Municipal que foi invadida, mais de 10 dias ficaram ali pseudos estudantes em nome de uma democracia, invadiram aquela casa pública, relatos de ex-vereadores que estavam na época, eu não estava, mas disseram, vereadora Camila, aqui nós encontrávamos fezes pelo pátio da Câmara, urinas, piúbas de cigarro de maconha, trouxinhas de drogas aqui, até camisinha. Ou seja, essa política de invadir o que é dos outros, tomar o que é das outras pessoas, legalizar o aborto, flexibilizar o uso de drogas e o desencarceramento em massa, né? Porque eles defendem também isso. Essa política antimanicomial é você permitir que serial killers que têm prazer de matar pessoas estejam no convívio social como uma pessoa que tem um transtorno de bipolaridade, de depressão, de compulsão, enfim, eles minimizam problemas que são gigantescos e romantizam problemas dizendo que são contextos sociais. E a gente precisa ter muito cuidado qual é o cenário que esse pessoal aí está querendo trazer para o Brasil e agora para a nossa cidade. Eu me preocupo quando eu vejo que a líder desse movimento que invadiu a Câmara, que fez tudo isso, hoje é deputada federal e já se lançou pré-candidata à Prefeitura de Natal. Qual é o modelo de cidade que ela quer trazer para os nossos cidadãos natalenses? Eu me preocupo muito, Edivane e Liciane, com esse cenário político hoje. Vereadora, tem algum projeto em andamento depois da aprovação desse, né, da descriminalização das drogas nos concursos? Tem algum projeto em andamento para implantar também nos servidores municipais que já estão no âmbito de trabalho diariamente? Existe não um projeto de lei em si, mas nós temos o SEREST, que é o órgão responsável pelo atendimento à saúde do trabalhador, tanto do âmbito público como privado, que tem algumas áreas, né, profissionais que fazem esse acompanhamento para o servidor e os próprios centros de atendimento psicossocial, que lá é para todos os natalenses, funcionários públicos, privados, cidadão civil, podem buscar essa ajuda. Mas não tem um projeto em si, que você teria que fazer um levantamento. Eu acho tipo que vai... de monitoramento, por exemplo. Não tem. E seria uma coisa um pouco que invasiva. Eu acho que o que tem que surgir, aí eu posso até pensar junto com a minha equipe do jurídico, da minha assessoria, campanhas educativas para que a gente possa dar estas ideias ao próprio chefe do executivo, o prefeito Álvaro Dias, para que ele, através da Secretaria de Saúde, promover campanhas educativas publicitárias para os seus servidores municipais, que porventura sofram com dependência química de drogas ilícitas ou lícitas, como é o caso do álcool. Né? A gente tem realidade de servidores que têm dependência de álcool e outras drogas, mas que precisam buscar ajuda, precisam buscar atendimento médico para isso, psicoterapêutico. Então, acho que uma campanha educativa para esses que já estão e enfrentam essa problemática seria algo muito viável. Vereador, o projeto de lei agora vai para a sanção do prefeito Álvaro Dias. Correto, isso. Expectativa positiva que seja aprovado. Sim, exatamente. Nós temos aí 15 dias para o prefeito sancionar, espero que sancione, ou para que vete, e a gente vai apreciar na Câmara Municipal. Já que os vereadores, a maioria já aprovou, né? Se houver veto por parte do Executivo, talvez a bancada segure. Verdade. Temos aqui Pedro Miguel, né? Parabéns à vereadora pela aprovação dessa lei, deveria haver esse requisito para todos os concursos e cargos públicos. Ana Yara Gadê, bom dia, essa lei vai valer para prefeito, vereadores e secretários. Manuel Eduardo, parabéns, vereadora, trazer à luz um projeto tão relevante para a nossa sociedade. Pessoal aqui comentando sobre o projeto da vereadora Camila. Pastor Saulo André, né, porque ocorre a dependência e por aí vai. Vereadora, para a gente não deixar assim, passar em branco, vamos falar de política só um pouquinho. Expectativas para as eleições do próximo ano. A senhora é candidata novamente? Sim, a reeleição para a vereadora. Vamos colocar nosso nome novamente à disposição de Natal, né, e passar, se Deus quiser, o povo aprovar, né, passar novamente neste crivo popular. E qual é o seu partido hoje? Hoje é a União Brasil. Fui eleita pelo PSD,
Mas agora em 2022, não, ainda em 2021 nós passamos para a União Brasil por uma questão conjuntura que ocorreu ali no PSD ainda em 2021. Sim, agora está havendo uma movimentação dos vereadores, né, montando aí as nominatas melhores para se eleger. Um grupo foi para o PSDB, outros vão ingressar nos republicanos, que é o partido do prefeito. E a senhora já tem alguma decisão? Continua no União Brasil? Pensa em mudar? Vai pensar um pouco? Como é que está aí? Porque hoje as contas, né, não param, né? De onde é melhor de você acompanhar ali o que dita a legislação, né? Essa coxa de retalho que cada ano é uma lei diferente. É verdade. Eu continuo no União Brasil. Sim. É um partido que tem crescido bastante. Eu sou a segunda suplente da cadeira de deputada federal e eu acho que não é interessante para mim abrir mão dessa suplência. Muito bem, vereadora. Muito obrigada pela presença. Sucesso aí em todos os pleitos, nas eleições do próximo ano também. Espero que a senhora volte com outras notícias, novidades do pleito. Muito obrigada, Luciana. Obrigada, Edivan. E agradeço a todos que estavam na audiência. Nós temos um projeto interessante que ainda está tramitando nas comissões temáticas, que é a criação da Frente Parlamentar em combate à doutrinação nas escolas. Nós queremos focar este semestre agora em proteger as nossas crianças no âmbito da educação contra todo tipo de doutrinação. A escola foi feita para educar de forma pedagógica as nossas crianças e deixa que o pai e a mãe é quem ensina os valores da família, como eles bem assim entenderem, assim como está no nosso Estatuto da Criança e Adolescente, assim também como está na nossa Constituição Federal. Muito bem, vereadora. Lamentamos mais uma vez aqui, né, a ausência do vereador Roberto Paulino, né, que estava aqui para debater aqui. Seria muito bacana um debate aqui sobre o pensamento e a posição com relação a esse projeto, mas felizmente a cadeira dele ficou vazia. Muito bem, vereadora.